Ótimo. Sejam muito bem-vindos ao nosso curso de aceleração. Estamos aqui na nosso quarto encontro. E hoje vocês estão aqui comigo. Na nossa live a gente vai falar sobre os nossos métodos de treino. Por quê? Porque é importante que você saiba o porquê que você está fazendo esse exercício, como que ele funciona. E hoje a gente vai desvendar. Muitos dos meus alunos falam assim, Lucas, de onde você tira essas ideias? Eu não tiro essas ideias. A gente busca na literatura, a gente busca na ciência e testa nos alunos. A gente avalia os alunos e a partir daquele... Hoje o pessoal fala o avatar, né? A gente cria um avatar desse aluno e a gente começa a fazer o teste das variáveis e dos métodos. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Você vai mandar para mim aqui no chat ou você vai levantar a mãozinha, que aí eu tiro a sua dúvida, a gente para, conversa. Beleza? Todo mundo me ouve, né? Vamos lá, então. Show! Hoje a gente vai explorar as variáveis e sistemas e utilizando as estratégias para o resultado de vocês. Então, hoje o pessoal pensa muito assim, Lucas, meu treino é 3 de 10, de onde que surge isso? Qual o nome disso? Então, essas são as variáveis e são os métodos utilizados dentro do nosso acompanhamento. Então, nosso objetivo é apresentar as principais variáveis do treinamento de força, diferenciar o que é método tradicional e método avançado, e também mostrar as aplicações práticas. Dependendo se algum aluno aí deixar, eu posso mostrar o treino dele aqui, compartilhar com vocês depois, e mostrar na prática como que a gente usa esses métodos. Tá bom? Então, vamos lá. Eu queria que, principalmente o pessoal que já está há mais tempo, que treina, que tem vontade de aprender cada dia mais, anotar, porque é importante vocês entenderem isso. Vamos lá, eu vi aqui uma chamadinha aqui. Deixa eu só olhar no chat aqui. Ó, a Regiane pode mostrar. Beleza, aí, ó. Já temos aqui uma participante que irá mostrar seu treino. Vamos lá, então, pessoal. O que são essas variáveis no treino de força? Lembrando, treino de força é toda vez que você usa uma sobrecarga para executar algum exercício. Então, se você treina em casa, você vai utilizar alguma sobrecarga, pode ser o peso do seu corpo, pode ser um halter, pode ser um elástico. Tudo isso, então, vai ser treino de força. Na academia, são as máquinas, são os aparelhos, são os pesos livres. Tudo isso, então, a gente coloca como treino de força. Beleza? Para tirar a dúvida direto. Quando a gente monta um treino para um aluno, quando a gente... Deixa eu só permitir aqui o pessoal entrando. O pessoal está chegando ainda. Quando a gente pensa num treinamento para um aluno, a gente pensa nele de uma forma integral. Então, eu conheço a sua história, a gente conversa na nossa reunião, a gente faz uma avaliação através do questionário, a gente faz avaliação física. Essa é uma das formas, então, para eu conhecer esse aluno. E a partir do momento que eu conheço, sei da história dele, sei das dificuldades, vejo o potencial que ele tem, a gente começa a estruturar a periodização, que é o treino dele. Então, tudo isso a gente começa a pensar a partir dessas variáveis que você está vendo na tela aí. Eu vou explicar cada uma para vocês. Intensidade. Quando a gente vai pensar no treino em intensidade, são as cargas. Por exemplo, o seu treino lá na academia. Quando você escolhe aquelas barrinhas para aumentar o seu peso ou para diminuir, aquilo lá é a intensidade que a gente vai pensar nisso. Galera, eu vou tirar o fone aqui que tá dando um retorno. Eu tô achando que eu tô falando estranho, tá? Se vocês não estiverem me escutando, faz um joinha aqui. Eu vou falar sem o fone. Galera, então a intensidade é quando a gente vai pensar na carga de trabalho. Pode ser a anilha que você vai colocar, o peso que você vai fazer, certo? Uma outra variável que é importante a gente saber é sobre os números de séries. Então, assim, quantas séries a gente vai fazer esse exercício? Eu vou fazer agachamento, eu vou fazer 1, 2, 3 séries, 4 séries, 5 séries. Então, é isso que a gente pensa. A gente estrutura isso de acordo
Eu falei, com a história desse aluno, com a história dessa pessoa, a gente já mapeia isso. O outro é o volume. Galera, o volume nada mais é que a gente fazer uma soma de tudo isso. Então, a gente vai... Vou dar um exemplo bem vamos pensar conta de padaria. Eu vou fazer 10, sempre vezes, né? Então, a carga que ela usa, vamos supor que ela vai fazer com 10 quilos. Então, a carga que ela usa, vezes o número de séries, vamos supor que ela vai fazer 10 séries. Certo? 10 vezes 10, vezes as séries e as repetições, 10. Então, se a gente faz um cálculo desse total desse volume, a gente sabe a quantidade de quilos que a pessoa vai levantar naquele dia, naquele exercício. Tá? Então, por isso que a gente, quem acompanha mais, vê que eu falo muito, ó, o seu volume desse mês é tanto. É um volume alto, é um volume baixo, ou seja, a gente calculou tudo isso, eu calculei a quantidade de peso que você vai fazer, eu calculei a quantidade de séries e a quantidade de repetições. E isso dá um cálculo em peso. Então, por isso que, às vezes, se a gente for fazer essa conta que eu fiz de 10 vezes 10 vezes 10, dá 1.000 quilos. Imagina você fazer uma série de um exercício 10 vezes de 10 repetições. Tem um método que tem esse, daqui a pouco eu falo sobre ele. Mas isso, então, a gente calcula. Então, pensa, uma pessoa, num treino, levantar 1.000 quilos, 1 tonelada. Mas aí é o cálculo que a gente faz. Certo? Faz sentido para vocês? Qualquer dúvida, manda aqui no chat. Levanta a mãozinha que eu tento ajudar o máximo que a gente puder. O intervalo de descanso, então, cada fase que você tiver dentro do nosso acompanhamento, não tem época que você vai fazer um descanso de 30 segundos. Tem época que vai ser de 1 minuto. Até 90 segundos. Então, isso é calculado. Então, por exemplo, no método de força máxima, o aumento do tempo de descanso. Por quê? Porque eu quero que você use o seu máximo de força naquele exercício, naquele período. Tá legal? Velocidade de movimento, que é a cadência. Então, é a velocidade que você faz o exercício. Então, por exemplo, a cadência é a velocidade que você desce, 1, 2, 3, e sobe, 1, 2. Então, por exemplo, existem cadências que é 3, 0, 2. Então, faz 1, 2, 3, parou, 1, 2, para subir. Eu estou dando exemplo do agachamento. Pensa no agachamento. A gente pode ter um exemplo também de um exercício para o braço. Então, você vai subir em 1, 2, 3, 4, segurou 0, 1, 2, 3. Isso é cadência, pessoal. Então, a gente pensa nisso no período que você está, na hora que você estiver pensando no seu treino. Então, quando principalmente mais avançados, tá, pessoal? Então, vocês vão ver que existem os treinos mais simples e os avançados. Nos avançados, a gente já começa a pensar nessa questão da cadência. Tem a época que a cadência é mais rápida, tem a época que a cadência é mais curta. Tá legal? E aí vem a seleção de exercícios. Então, assim, tudo é pensado, do primeiro ao último exercício. Se eu mudar a ordem, muda completamente o seu treino. Pensa aqui comigo aqui, mais as meninas, né? O treino de perna. Se eu botar um agachamento pesado no começo e depois no outro treino você fizer a mesma sequência e botar ele no final, muda o seu treino completamente. Isso você pode pegar qualquer exercício. Então, cada período, a gente faz essa randomização, que é porque às vezes é importante você trabalhar força. Então, eu quero que você trabalhe grupos mais integrados. Então, o agachamento eu vou botar no começo. E lá no final a gente vai para os isolados. A gente vai falar sobre isso também. Tá? Então, isso é pensado dentro da nossa metodologia. Frequência semanal. Então, outra variável que é pensada é quando você coloca na sua avaliação, Lucas, eu só posso treinar 4 vezes na semana. Lucas, eu só posso treinar 3 vezes na semana. É matemática também, galera, matemática básica. Então, se eu posso treinar 4 vezes na semana, então vamos supor que o mês, em média, tem 4 semanas. Então, 4 é para 16 treinos. Então, 16 treinos é o que eu penso para montar para você para aquele mês. Então, se você vira para mim e fala assim, Lucas, eu só fiz 8 treinos. Como que a gente vai evoluir isso, se você 50%? Então, isso é calculado dentro lá. Essa semana lá no nosso grupo, vocês fizeram. Foi bem legal, as meninas colocaram, que foi elas marcando, vai ficando azulzinho, né? O calendário de vocês lá no aplicativo. É isso. Quando a gente pensa em frequência semanal, é aquilo. Se a gente estipula uma meta ali, ó, de 5, 4 dias na semana, a média é que você faça 80%. O mínimo que tem que ser. Regiane, eu tô lendo aqui, viu? Não vou nem falar. Já te mandei a mensagem. Falei que tem que treinar, mulher. Então, pessoal, essas variáveis, eu gosto muito dessa frase aqui.
essas variáveis são como temperos. A receita muda completamente dependendo de como você usa. É isso. Então, quando a gente pega essa variável, a gente é um chefe de cozinha. A gente vai pensar o melhor tempero para aquela pessoa, para o gosto dela, do que ela gosta, do que ela não gosta. Então, é isso. Você juntar essas variáveis e estruturar para o objetivo da pessoa. Tá? Então, dentro do nosso acompanhamento, eu me baseio muito nisso. Tá? Eu não falei no início, pessoal, mas tem alguns autores que eu gosto muito. Eu adiantei um pouco sobre isso, porque são brasileiros que a gente segue, que a gente gosta muito e aprecia o trabalho e a gente segue. Então, o Dr. Carlos Consenza, o Belmiro Salles, depois vocês podem pesquisar aí, no Instagram, Belmiro Salles, é um cara fenomenal. Daqui de Brasília, a gente tem o Dr. Jonato Prestes, que é um cara também sensacional. Mas só para dar um corte aqui, para a gente pular para as variáveis aqui, para quem não me conhece desde o início, eu sou da musculação, pessoal. Quando eu comecei a treinar com 17 anos, eu era do futsal, futebol, e depois eu fui dar musculação, até os meus 26 anos. Então, dos 17 aos 26, eu só fazia musculação. Então, a gente trabalhou todos os métodos, fui em vários cursos. Então, eu tenho o professor Valdemar Guimarães também, Fernando Sardinha, essa galera, se vocês puderem seguir nas redes sociais, são pessoas que acrescentam demais, demais, para quem faz musculação, na academia, ou até com peso corporal mesmo, tá? Então, depois eu posso enviar aqui no chat para vocês seguirem lá. São pessoas fenomenais, com livros, com tudo. Gente aí, que a gente fala da old school, né? Já são senhores aí, com seus 60, 70, 80 anos de idade. Tá bom? Vamos para o próximo. Então, quando eu falo nisso, né, pessoal, periodização, vem de períodos. Então, eu faço uma pergunta para os meus alunos, que é o seguinte, vamos pensar numa data? Vamos pensar numa data? Um casamento, uma festa, um aniversário, algo que você imagina, você coloca data, coloca dia, tudo, e a gente vai fazer uma periodização até lá, ou seja, a gente vai estruturar os períodos. Então, esses períodos, pessoal, ele pode ser de diversas formas, a gente pode dividir de diversos jeitos. Por que a gente cicla esse período? Porque vai ter momento que a gente pode usar de forma linear, ondulatória. Então, cada período a gente vai estar ali trabalhando uma variação. Quem me conhece sabe que eu trabalho as 5 fases. Independente do seu objetivo, você vai passar por essas fases. Só que ele vai ser ali direcionado para o que você quer. Então, por exemplo, primeira fase é a fase de adaptação. Segunda fase é a fase de resistência. Terceira fase de hipertrofia, força e potência. Tá? É isso aqui, a gente sempre vai estar rodando em cima disso. Cada uma dessas fases, ela dura de 1 a 2 meses, a 45 dias, depende do aluno, depende da individualidade biológica de cada um. Tem gente que em 30 dias, lembra que eu falei lá da frequência semanal, das variações? Ele marcou lá 5 dias na semana, ele fez 22 treinos. Esse aluno, provavelmente, ele vai estar capacitado a ir para o outro período. Ele, com certeza, ele bateu sua meta, a gente vai olhar lá as variações de repetições, de carga, a gente observa e se a gente vê que esse aluno, poxa, ele fez, ele está nesse período, então vamos embora que ele consegue. Então, assim, um exemplo prático de periodização semanal. Periodização, pessoal, nada mais é que a gente dividir o seu treino em períodos, pode ser em ciclos mensais, a gente chama de mesociclos, pode ser em ciclos maiores, tá? Ciclos semestrais, trimestrais. Então, cada um dessa periodização vai ter um período que você vai trabalhar de um jeito, certo? Prático, então, vamos pensar, então, a gente vai diminuir, tá? A gente botou, então, mensal, vamos diminuir semanal? Por exemplo, vou falar um treino de academia. Feminino, são as meninas, a gente tem mais mulheres no nosso acompanhamento, então vou dar o exemplo mais das meninas, mas tem homem aí que já chegou, e tem menino aí que já chegou, que está na nossa live. Galera, então um treino feminino que eu gosto muito de fazer, vamos pensar na pessoa. Começa a pensar numa pessoa assim, mulher, ela pode treinar 4 vezes na semana, ela é intermediária, uma aluna intermediária, treina bem. Então eu gosto de passar um treino, começa com um treino segunda perna, não vamos botar muito isolado não, segunda perna. Na terça-feira eu vou passar membros superiores para ela, braço, só que eu vou passar movimento de empurrar. Então, um supino só, um desenvolvimento, ombro, tá?
Quarta-feira, aí a gente começa a trabalhar, então, ou um cardio ou um glúteos. Aí a gente já isola, porque a maioria das mulheradas quer, né? Dar aquela empinadinha, deixar o bumbum mais duro, mais firme. Beleza. Na quinta-feira, aí a gente volta para o braço de novo, só que a gente vai fazer movimentos de puxar. Todos os movimentos de puxar. Então, barra, puxada alta, remada, as variações que a gente pode pensar em centenas delas. E na sexta-feira, ela vai treinar a perna de novo, só que ela vai treinar a outra porção, tá? Então, ela vai treinar a perna, só que focar mais no exercício posterior, na parte de trás da coxa, panturrilha. Isso foi uma periodização. A gente pensou aqui numa estrutura de treino. Periodizar nada mais é que estruturar o seu treino de uma forma lógica. Então, assim, o que diferencia, Lucas, do demais? Normalmente, você chega numa academia, você vai receber uma receita de bolo. Ou, por exemplo, quando você compra aqueles treinos prontos, é uma receita de bolo. Ele só pensou nisso, ele só pensou nessa parte aqui, que eu falei para você de periodizar. Ele não viu aquelas variáveis todas que eu falei. Não tem uma noção de como que a pessoa não conhece. Então, muitas das vezes, as pessoas se machucam por conta disso. De elas não terem esse cuidado nas variáveis de treinamento. Ok? Então, ó, não existe resultado sem planejamento. Periodizar é como construir uma escada. Cada degrau é essencial. Isso que eu estou falando para vocês. Então, para eu chegar aqui e falar como que é a sua semana, eu tenho que pensar lá no início, no seu questionário, na sua avaliação. Eu penso nisso e falo, opa, peraí, então é assim que eu vou ter que fazer, assim, assim, assim. Faz sentido, galera? Pessoal, comenta aqui comigo no chat aqui e fala assim, Lucas, hoje faz sentido tudo que você fala? Eu falo, Lucas, não faz sentido. O que vocês estão achando? Pode abrir também o microfone, pessoal. Tudo certo? Deixa eu ver aqui no chat. Faz todo sentido. Esse mês já foi negado. Não, não. Manda os nomes aí. Qual o nome, Regiane? Eu estou em que fase? Samuel, a gente pode olhar. A gente pode olhar seu treino e eu te falo que fase você está. A gente fala. Daqui a pouquinho, pessoal, no final a gente vai abrir o nome dos professores. Tá, anota aí. Vou botar aqui no chat, ó. Salles, arroba Valdemar Guimarães. Tá tudo junto já, galera. Só um minuto. Fernando Sartinho. Jonato Pretes. Jonato daqui de Brasília, galera. Sensacional. E por aí vai, galera. Esses aí. Doutor Antônio Carlos Conselho já faleceu, né? Então ele já não tem jeito. Vamos lá, galera. Vamos dar sequência. Qualquer dúvida, me envia, me mostra aí. Fala, cara. Vamos então falar dos métodos, então. Então vamos entrar direto já no que é. Então, os métodos tradicionais de força, tá? Lembrando que força é tudo que você leva. A gente for pensar em física, né? Quando você move uma massa, tá? Então, toda vez que você está movimentando alguma coisa, é um treino de força. Seu peso, um copo d'água, você está fazendo força. Primeira coisa que uma criança aprende a fazer é fazer força, galera. Força para levantar a cabeça. Então, é uma coisa que tem que ser trabalhada pro resto da sua vida. Não adianta. Pode espernear aí, chorar, falar tudo que você quiser. Mas, se você quer ser uma pessoa independente, quer limpar sua bunda com 80 anos de idade, você tem que fazer força. Vamos lá. Métodos tradicionais de força. Série simples. Um exercício para o grupo muscular. Como que é assim, Lucas? A gente vai lá, vamos fazer um treino de perna. Vamos falar perna de novo. Então, é um exercício para um grupamento. Então, só para perna, a gente vai fazer o quê? Cadeira extensora. Vai sentar lá na cadeirinha, faz a extensora. Certo? Vai lá, uma série de cada. Múltipla série, de 3 a 5 por exercício. Método base para progressão. Então, alunos iniciantes, a gente começa, então, quando ele é muito, 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 muito iniciante, assim, pessoa que nunca treinou na vida, ou está vindo de alguma lesão, alguma patologia, a gente começa com série simples,
E aí alunos que já conhecem, já têm vivência, desde criança, desde jovem, já pratica, a gente já passa para essas múltiplas séries. Tá legal, pessoal? Então, são as séries que a gente faz. A gente vai falar agora, pessoal, de métodos avançados, tá? Ah, Luca, mas eu não sou avançado. Mas existem formas que a gente utiliza isso dentro da sua periodização, dentro do seu treino. Eu vou falar cada um deles, vou dar alguns exemplos, e se você quiser perguntar alguma coisa, levanta a mãozinha ou escreve aqui no chat. Repetições forçadas. O que é uma repetição forçada, pessoal? Você está executando um exercício e você não aguenta mais fazer e alguma pessoa vai te ajudar. Então, você está fazendo desenvolvimento, 8, 9, não consigo levantar mais. Vem alguém e te ajuda pelo ombro, pelo cotovelo e ó, 10 mais uma, 12. Isso é repetição forçada, tá? Quando você tem um auxílio para fazer ali suas uma, duas a mais. Fechou? Método pirâmide. Galera, qualquer dúvida sobre qualquer método que eu estiver falando aqui, pergunta. Não fica aí guardando a dúvida ou anota para perguntar daqui a pouco. Vai ter 3 partes de métodos, então daqui a pouquinho eu vou dar uma pausa para vocês tirarem dúvidas. O método pirâmide nada mais é que um método que você vai aumentando as repetições e diminuindo a carga. Ou o contrário, aumentando a carga e diminuindo as repetições. Ele é muito bom para ganho de força. Eu uso muito no período de força esse método pirâmide. Eu gosto muito para os alunos que estão ali desenvolvendo a sua base de força, porque você consegue se desafiar aumentando a força e você fica ali diminuindo a repetição. Ele é muito bom utilizar. Método B7. B7 nada mais é que dois exercícios para o mesmo grupamento muscular. Então, por exemplo, vamos pensar aqui no exercício para perna. Você vai lá fazer um exercício para quadríceps, coxa. Então, você vai, senta na cadeira extensora, faz lá a sua repetição e, em seguida, levanta e já faz agachamento. Isso é um B7. São 2 exercícios para o mesmo grupamento muscular. Um exemplo para o braço, Lucas. Qual que é? Você está fazendo supino, pode ser com halteres. Sai do supino, direto vai para o crucifixo, que é aquele exercício abrindo o braço. Isso é um B7. São 2 exercícios para o mesmo grupamento seguidos. E aí vai descansar a partir do segundo. Método série gigante. Então, tem série simples, B7, Tri7 também, tem literatura que fala de Tri7, são 3 exercícios seguidos. E aí o série gigante é quando passa de 3. Então, é a partir de 3, 4, 5, 6 séries. Então, a gente chama de série gigante. Então, você faz ali, por exemplo, 4 exercícios para perna, quadríceps, direto. Alguns com pausa ou sem pausa, depende de cada aluno. Tem aluno que consegue fazer direto, 4 exercícios. Só que os últimos ficam aquele jeito. Então, isso é série gigante. Drop 7. Esse aqui eu escuto pelo menos 5 vezes na semana. O que é drop 7? O que é drop 7? Strip 7. Eu ainda botei o strip 7 para você tentar entender. Drop 7, galera, nada mais é que você chegar na sua última repetição, já falhando, você falhou, você vai diminuir o peso entre 10% a 20% e vai continuar essa repetição. Ah, Lucas, como assim? Eu não entendi. Vamos pensar no agachamento de novo? Botou a barra lá nas costas, agachou. 1, 2, 3, 4, 15. Não consegue mais. Você vai parar, alguém vai te ajudar, ou você vai parar ali rapidinho, vai tirar 10% da carga que você está utilizando, ou 20%. Quando é normalmente a galera que pega mais pesado, tira 20%. Tira a carga e vai de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, fez. Esse é um drop 7. Drop 7, galera, ele pode ser feito em uma série, na primeira série, na segunda, na terceira ou na quarta. Eu gosto muito de utilizar ele na última série, que é para fadigar demais mesmo, causar uma exaustão máxima da musculatura. Então, por exemplo, são 4 séries. A primeira você fez 12, a segunda 12, a terceira 12, na quarta 12. Na hora que você fez esse 12 aqui, você vai diminuir o peso e vai tentar fazer mais um pouquinho. Normalmente você vai conseguir metade. Você vai conseguir fazer só metade do peso, porque é um desgaste muito grande da musculatura. Então, você não consegue. Então, esse é o drop set. Já esses strip set, eles são, vamos dizer que pequenos drop sets. Bem pequenos. E você não para. Você vai até acabar todo o peso ou acabar todo o movimento. Então, vamos usar o exemplo da barra. Então, você bota a barra, vai lá, faz sua repetição, 10. Tira 10%, faz mais 10. Ou mais, se você conseguir. Nossa, parei no 8. Tira mais 10% da carga e vai fazendo. Tira até acabar.
ou você não conseguir executar o movimento, ou até acabar o peso, ficar só a barra livre. Entendeu? Esse normalmente é utilizado mais avançado, tá, pessoal? Alunos mais avançados, com mais tempo, que tem mais resistência. Fechou? Dúvidas? Mandem aí. Vamos pro próximo, parte 2. Eu botei aqui os principais, tá, pessoal? Tem centenas. Então, esses são os principais que a gente utiliza aqui no nosso acompanhamento. Então, rest pause. O que é um rest pause? Ou pausa descanso. Você executa a sua série, tá? Então, estou fazendo uma puxada alta. Estou lá puxando a barra. 1, 2, 3, 4. Falei no 8. Solto. Eu vou descansar de 10 a 20 segundos e retomo. 1, 2, 3. Fechou. Isso é o rest pause, tá, pessoal? É você descansar entre 10 a 20 segundos e manter a execução do exercício. Não mexe no peso, não pode mexer no peso. Você só vai dar uma pausa porque você acha que consegue fazer mais. Beleza, faz isso. Isso é importante, tá? Então você gera aí um desgaste maior e a gente tem bons resultados também com esse método, mas digo, é método avançado. Não adianta o aluno novato tentar fazer aqui e não dá certo, não. Pré-exaustão. Pré-exaustão, galera, nada mais é que a gente primeiro cansar a musculatura com um exercício isolado e depois ir para os integrados. Lucas, como assim? Me explica. Vamos lá. Então, a pré-exaustão, vamos pensar agora, vamos usar uns outros exemplos aqui. Treino em casa. Vamos pensar num treino em casa? Você vai fazer o seguinte, você vai botar a caneleira, você está sentado na cadeira, você vai fazer aqui, ó, isolado, ó. Faz isolado, falha, até falhar. Acabou, aí você vai para o agachamento. Então, no agachamento livre, você vai fazer a sua série. Então, primeiro a gente vai para os isolados, os exercícios mais isolados, e depois a gente causa essa pré-exaustão e depois a gente vai para os exercícios integrados. São as máquinas, são os que nós chamamos de cadeia aberta, ou seja, peso livre, máquinas. Faz sentido, galera? Super séries eu amo, porque também conhecido como agonista e antagonista. Lucas, por quê? Qual que ele tem de diferente dos outros? Não tem diferente, mas é o que eu mais vi estado. Um dos que eu mais vi estado em mim e alguns alunos também, tá? Falando masculino, sexo masculino. Por quê? Como que ele funciona? Antagonista e agonista. Então, você vai executar um exercício para um músculo que faz o movimento primário e depois secundário. Exemplo, vamos pensar no braço agora, ó. Vou ficar de lado para você ver. O músculo antagonista é o músculo de trás e o agonista é o principal. A gente vai fazer um bíceps. Bíceps. Então, eu vou começar a fazer um bíceps. Terminei a série, eu já vou direto para o tríceps. Então, eu venho para cá no pulley ou no testa e venho para cá direto. Então, por exemplo, faço 3 séries de 12. Então, eu tenho que fazer 12 bíceps e direto eu vim para 12 tríceps. Tá? Esse é um método que é muito bom utilizar porque ele aumenta muito o aporte de sangue na região. Muita gente, eu passo bastante com meus alunos, que é, por exemplo, faz um supino, depois direto vai para flexão. Ó, flexão não, desculpa, para remada. Entendeu? O agonista foi o peito, o antagonista costas. Perna, você vai lá, faz uma cadeira extensora, e em seguida faz uma flexora. Então, você sempre vai trabalhar os músculos opostos, juntos. Então, aumenta muito a vasodilatação, aumenta muito o sangue naquela região. Então, isso aí faz a gente gerar hipertrofia, sinalizar um desgaste maior de fibra e também sinaliza também uma maior reparação de fibras no pós-treino ou depois que você faz. Ele é muito bom. A gente usa muito, eu uso bastante, não só com os meninos, com as meninas também, com as mulheres, a gente usa bastante. Circuito. O circuito nada mais é que você fazer vários exercícios em seguidas, sem descanso, normalmente sem descanso. O pessoal mais pode, tem as variações, que é com descanso menores, a gente vai falar disso também, que são os métodos de treinamento intervalado, que é um método também, treinamento intervalado é um método. Então, a forma que você faz diferencia muito. Tanto até no antagonista-agonista. Existem formas que você vai fazer ele com descanso, existem formas que você vai fazer um seguido do outro. Depende muito de cada pessoa, gente. Não é porque a Mariazinha está fazendo assim e o Joãozinho está fazendo assim que a Mariazinha está errada e o Joãozinho está certo. Não. É sempre a gente pensar no contexto de cada pessoa. Cada um tem sua história, cada um tem seu jeito ali. Se ele está ali naquele período, com certeza,
é porque ele treinou assim. E se ela está naquele período ali, é porque ela treinou assim. Ela está preparada para estar ali. Beleza? Vamos para o próximo. Parte 3, galera. Exaustão, falha concêntrica. Então, nada mais é que a gente fazer a falha na parte na hora da contração muscular. Então, você vai trabalhar no movimento principal concêntrico. Então, vou usar o bíceps que está mais fácil, galera. Vou fazer aqui que ficou melhor. Fase concêntrica é a fase de contração, a musculatura contraiu. Fase excêntrica é a fase de extensão da musculatura. Então, a musculatura está na fase negativa, concêntrica. Então, você vai falhar aqui, ó, esse método exaustão. Falhou aqui. Já no método excêntrico é o oposto. Então, você vai falhar aqui, nessa fase aqui. Então, você vai segurar a descida ao máximo, e vai tentar subir. Entendeu? E o outro é o contrário, é sobe devagar, e solta excêntrica. Sobe devagar, e solta excêntrica. Entendeu? Esse é um outro método também muito bacana de ser utilizado, dá para usar na perna, agachamento, sempre controle. Então, você vai controlar uma das fases. E gera muito desgaste, gera muita hipertrofia, dorzinha muscular, ó, fica top. Porque, principalmente o negativo, tá, gente? A fase negativa, onde há o alongamento da fibra muscular, é onde você vai ter mais danos. Então, toda vez o movimento com amplitude, ele vai ser melhor do que o movimento curto. Lembre-se disso. Se você não está conseguindo a amplitude de um exercício, quer dizer que a gente tem que melhorar ele. Fazer exercício de mobilidade, alongamento, porque o ideal é que ele alongue o máximo da capacidade dele. Tá legal? Método isométrico nada mais é que ficar paradinho. Lembra da prancha? Prancha baixa? Ninguém esquece, né? Prancha, agachamento isométrico. É você ficar em posição estática durante um tempo ali. Galera, existem aí as teorias, vamos guardar aqui, existem aí os profissionais que falam que isso não serve para nada, porque você já viu, né? Todo mundo já viu na academia, no lugar que a pessoa agachou, parará, encostou na parede e ficou lá parado, chama cadeira chinesa. Ou que a pessoa faz agachamento e depois fica parada. Galera, é o seguinte, cada um tem sua linha de trabalho, então assim, dependendo do contexto, não serve mesmo, não adianta você fazer, você ficar só nisso, mas a isometria, ela potencializa e ela tem grandes resultados usada de forma certa, quando é usada de forma certa. Ela é muito utilizada somente em reabilitação. Reabilitação a gente tem, assim, um resultado lindo, maravilhoso. Idosos, trabalhar com isometria, quer ficar parado, ajuda muito. Aí tem que ter controle também em questão, se a pessoa tem pressão alta ou não, mas é interessante. Prancha, agachamento isométrico, isso ajuda muito, porque normalmente a pessoa tem ali dificuldade de ficar movimentando, então os exercícios isométricos ajudam bastante. Então, assim, a isometria é interessante, é você utilizar uma ferramenta, é uma ferramenta que pode ser utilizada. Beleza? Faz sentido? Então, Blitz. O que é o método Blitz? É a salada de frutas. Ai, galera, é você usar tudo ao mesmo tempo. Tô brincando. O Blitz nada mais é que é você usar vários métodos em um. Então, a pessoa está fazendo um agachamento utilizando pirâmide, com isometria, então, assim, não dá, existe, principalmente atletas de bodybuilding, galera. Atletas, gente normal aqui, ó. Lembra disso, eu sempre vou fazer. Quando eu falar de atleta, é aqui em cima, a gente tá aqui, ó. Gente normal, tá? Então, atletas, eles têm, foi condicionado, nasceu para aquilo, faz aquilo, então eles conseguem utilizar desses métodos assim, com muita facilidade, de formas variadas que nem a ciência consegue explicar. Então, entre um bodybuilder, um cara que já treinou, uma mulher que já treinou há muito tempo, ela vai saber mais coisa que um cara que está saindo da faculdade hoje, com uma pessoa que quer ali aprender. Então, assim, existem muita coisa que é utilizada hoje em dia. Beleza, galera? Faz sentido isso que eu estou falando? Ótimo. Pessoal, lembrando que isso que a gente está aqui hoje faz parte do nosso curso de aceleração. O nosso curso de aceleração ele é voltado para os nossos alunos do programa Elite. Então, se você também quer ter acesso a esses métodos, se você quer conhecer mais, quer ter agora uma ajuda, alguém que vai te acompanhar, te levar até o seu ponto. Então, você vai sair do ponto A e vai até o ponto B, você vai ter ajuda, vai ter acompanhamento.
me manda um direct, ou manda aqui uma mensagem no privado com a palavra Elite, que eu vou conversar com você após a nossa live e vou explicar como funciona o nosso programa Elite. Beleza, pessoal? Vamos lá, então. Aplicações práticas é a melhor parte. É falar tudo isso que eu falei, a gente colocar na prática, que são a montagem do treino de vocês, o exercício, como a gente pensa neles, como a gente vai estruturar eles. Então, como escolher o melhor método? É isso, é a gente estudar, a gente conversar, bater papo. Então, quando eu marco as reuniões com vocês, que eu tô ali, eu tô sendo educado, lógico, oi, como você está, tal, mas é para saber, olha, Lucas, está acontecendo isso, eu estou sentindo isso, eu não treino faz tanto tempo, eu treino assim, eu treino assado. E a partir dessa nossa conversa que a gente pensa nisso. Qual método é melhor para você nesse momento? Não é qual que é o melhor método. Isso é um pensamento enganado. É um pensamento errado. É qual método eu preciso agora. Que é o que vai fazer a diferença para você. Tá bom? Combinação de variáveis mais métodos. É sucesso quando a gente faz isso. Então, quando a gente pega lá nas variáveis, né? Que eu passei para vocês, o tempo, o descanso, a carga, e a gente engloba junto com os métodos, é certeza de um casamento perfeito. Porque ele vai estar na nossa periodização, é o que eu falo para vocês. Por isso que é importante a gente estar ali a cada mês, conversando, batendo papo, pensando, olha, Lucas, tal mês, daqui a tantos meses eu vou ter uma festa. Lucas, em dezembro eu quero viajar com a família. É importante isso. Isso é importante porque a gente começa a visualizar essa questão, como você vai chegar até lá, e a gente vai trabalhando isso dia a dia, mês a mês. Tá? Então, essa combinação é perfeita. Prescrição para iniciantes versus avançados. Pessoal, é assim, a gente que tem essa experiência com os alunos há muito tempo, a gente assim, já viu muita coisa, a gente bate muito, eu bato muito de frente com isso, que é o aluno que... Eu estou em qual fase? Eu estou em qual? Eu sou iniciante, eu sou intermediário, eu sou avançado. Então, assim, não é você que é avançado. Não é o seu treino, entendeu? Tem gente que pensa assim, por que eu estou fazendo um treino intermediário, eu sou intermediário. Por que eu estou fazendo um treino avançado, eu sou avançado. Por que eu estou fazendo um treino iniciante, eu sou iniciante. Não é isso, galera. Entendeu? Você não é o seu treino, entendeu? Apesar de você estar. Você está naquele momento fazendo aquele treino. Entendeu, galera? Então eu tenho... eu não lembro. A Samila tá indo, tá? A Samila ficou, tipo, uns 2 meses, sabe? Você abriu me perguntando. Como é que era, Samila? Era... Eu sou avançada? Por que o meu treino não é avançado? E ela treinando bem, ela fazendo intermediário, treinando bem, pesado. Eu falei, calma. Eu tava falando, calma, tudo tem seu tempo. Quer ver? Eu acho que ela tá. A Samila foi, eu lembro da Samila. Eu lembro também, tem um outro aluno meu também, mas eu não podia voltar para o intermediário, não, porque eu não sou avançado, não sei o que lá. Tá falando, não, não é você, é o seu treino, entendeu? É o seu treino que está avançado. Você está treinando bem, vamos continuar, tá? Porque chega um momento que os treinos começam a ficar mais difíceis. Mas não é o treino que fica mais difícil, é você que fica resistente. É você que começa a se dedicar mais, então você está mais resistente, está mais forte, está dormindo melhor. Então, tudo isso vai fazer com que você vá para o treino avançado e que você fique avançado preso, sim, mas não se baseado no treino. Entendeu, galera? É mais ou menos isso. Dúvidas? A Sandra mandou aqui, ó. Eu sabia que ia falar isso. Mas não é só você não, Sam. Fica tranquilo. Ó, eu recebo esse tipo de perguntas aí, a gente está acostumado. Todo dia, toda semana tem dúvida mesmo, faz parte. Por isso que é interessante. A Sam hoje também faz parte do programa Elite. A diferença do programa Elite é isso. A gente tem essas aulas aqui, a gente tira as dúvidas do aluno, a gente conversa e ensina. A minha ideia é ensinar vocês a treinar. Não é montar treino, é ensinar. Igual, nossa, eu estou fazendo esse treino aqui porque eu estou nessa fase, isso aqui vai fazer isso, assim, 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 assado comigo. A Luca me explicou, entendeu? Show. Vamos pro próximo? Galera, exemplo de treino híbrido, que é o treino de força, mas hipertrofia. Hoje, tá uma moda do treino híbrido, mas ele tá além disso aqui, não é só força e hipertrofia, não. O treino híbrido, ele tá juntando, não sei se vocês já ouviram falar de Hyrox, que são exercícios que misturam aí corrida com treino de força, com musculação. Então, assim, o treino híbrido tem muito a ver com isso. Você
colocar vários, não são métodos, mas são modalidades. É você colocar várias modalidades. Não entra só em força e hipertrofia, igual eu coloquei para vocês. Então, assim, é interessante trabalhar, igual eu expliquei no início, treino de força é essencial. É arroz com feijão, é a mesma coisa de você... Tem que fazer parte da sua vida. E quando você não botar na cabeça que treino de força é essencial para a minha vida, não é a parte estética, ela vai vir depois, mas se você tem que fazer, você vai virar a chave. Quando você fazer, poxa, eu tenho que fazer força. Eu preciso fazer força. Principalmente as mulheres. Meninas, vocês precisam ganhar massa muscular sempre. Sempre tá pensando, ó, preciso ganhar massa muscular, preciso ganhar massa muscular. Porque aí vai mexer com questão metabólica, vai mexer com tudo. Mais músculo, metabolismo mais acelerado, você melhor, dormir melhor. Tudo se resume a isso, o treino de força. Tá? Então, galera, o treino híbrido, força mais hipertrofia. Ah, Lu, o que é força? O que é hipertrofia? Vamos dividir aqui. Treino de hipertrofia, a gente quer aumentar a secção da musculatura, da fibra muscular. Aumentar o diâmetro dela. Tá legal? Então, o músculo tá assim. Você começou a treinar, seu músculo tá assim. Começou a treinar, machucou o músculo, parará, ele vai aumentar e vai ficando. Ele vai aumentando a fibra muscular. Isso é hipertrofia, galera. Aumentar a massa muscular. Tá legal? Força. Força não tem nada a ver de aumentar a massa, mas sim em você, com essa mesma massa muscular, você conseguir, lembra que eu falei? Mudar, fazer, arrastar o peso, transferir um peso de um lugar para o outro. Estou dando um exemplo da física, mas é no treino. Então, quando você aumenta a sua carga, aumenta o seu peso, então você está ganhando mais força. E a força, gente, ela gera essa lesão na fibra também, ela gera hipertrofia. Mas não tanto como um treino específico para hipertrofia. Tá legal? Então, Lucas, como que é o treino de força, como eu treino de hipertrofia? Eu sei que vai vir essa pergunta. Normalmente o treino de hipertrofia ele vai buscar falha muscular. É chegar na última repetição e não conseguir fazer. Tô ali no agachamento, uma, só mais uma, putz, não consegui fazer. Isso é treino de hipertrofia, tá? Vou todo resumindo, mas a gente for entrar em parte fisiológica, é mais coisa. E o treino de força, ele já é diferente. Ele você vai fazer com a carga bem alta e não precisa falhar nele. Então você vai fazer ali séries menores, repetições menores e séries maiores. Então, normalmente, 4 séries de 5, 5 séries de 6, 6 séries de 4 repetições. Então, carga bem pesada, faz uma, duas, normalmente com ajuda, talvez, e faz pouca série, mas aí você vai dar um descanso maior, tá? Então, lembra disso quando a gente pensar em hipertrofia e força. São coisas diferentes, porém, elas estão juntas ali, principalmente no treino de força. Ele vai gerar hipertrofia. E a hipertrofia também gera força, tá, galera? Mas dentro do planejamento a gente tenta trabalhar elas de forma, não vou dizer separadas, mas sim, focada. Focar mais nesse, focar nesse. Fechou? Sem dúvidas, né? Então, galera, o treino certo, na hora certa, é o que leva o resultado. Por isso, o acompanhamento muda tudo. Eis a diferença, pessoal. É por isso que vocês estão aqui. Se você estivesse só na academia ganhando treino aí, ó, todo dia, todo mês, sem avaliação, sem saber, sem ter uma lógica disso, provavelmente vocês não teriam o resultado que vocês têm. Provavelmente não, eu tenho certeza. Eu não tenho provavelmente. Eu tenho certeza que vocês não teriam o resultado no menor tempo que vocês estão tendo. Então, assim, toda vez que a gente conversa, que a gente senta, eu peço lá para fazer avaliação, é para a gente pensar em todas as estruturas, todos esses métodos que a gente tem para usar ao longo do ano aí, ao longo do seu projeto. Que o meu projeto é o seu projeto. Aquilo que você pensa, sonha, poxa, eu queria ter esse corpo. Lucas, eu consigo? Eu falo, eu consigo, eu vou. Então vamos, eu vou junto com você. Eu vou te mostrar o caminho, vou te mostrar as ferramentas e vou junto com você. Eis a diferença. Deixa eu ver aqui no chat. Sam falou que tá mais tranquilo com os meus exercícios, tá mesmo, treinando bem. Eu já tô nessa fase de hipertrofia. Tá, ó, tá. Vocês estão treinando pesado. O pessoal treina em casa, eu acho que eles estão treinando mais pesado que o pessoal treina na academia, tá? Eu acho não, tenho certeza. A galera já tá comprando equipamento, já tá fazendo academia em casa, galera. Bota fé, esses meus alunos são demais. Vamos lá, dicas finais. Pessoal, antes de eu entrar aqui,
Ó, o choro aí, ó. Começou o choro. Galera, eu vou compartilhar um treino com vocês para a gente pensar um pouquinho. Vou compartilhar um treino com a Regiane. Ela falou que ela queria mostrar. Vamos lá, deixa eu esclarecer uma coisa para vocês. Eu só estou mostrando o treino dela porque ela deixou. Normalmente eu não mostro o treino de aluno. Vocês reparem lá na minha rede social. Às vezes você vai ver um treino, igual eu falei para vocês. Nossa, eu já fiz esse treino, eu já vi esse exercício, eu já fiz essa sequência. Porém, ela tá para a pessoa naquele momento, lembra? Então, para aquele momento, a pessoa precisa daquele treino. E aí, acima daquilo, a gente personaliza o treino dela. A gente vai deixar de acordo com o tempo que ela tem para treinar, tudo. Então, assim, as variáveis do treino da pessoa talvez não vai encaixar para o seu momento atual. Ou talvez você passou por isso. Então, é só para vocês terem essa contextualização, observar isso no treino, que às vezes você pode ver, mas esse exercício eu também já fiz. Galera, tem uma coisa muito engraçada, pessoal. Uma vez, uma aluna, ela me falou da seguinte forma: olha, como é que é? Treino inédito, alguma coisa assim. Nossa, eu já fiz esse treino, eu já treinei desse jeito, assim. Uma coisa é tipo, porque eu montei o treino dela, ela falou assim, eu já fiz esse treino, eu nunca vi ela, primeiro mês dela, começou o dia, eu falei, não, moço, não existe, não tem como. Esse treino eu montei, não tem jeito de uma pessoa, só se alguém ter copiado. Não, eu já fiz esse exercício aqui, tá vendo? Esse exercício, eu já fiz esse exercício. Eu falei, tá, o exercício você fez, com certeza. Galera, é muito difícil, dentro de um treinamento, você nunca ter feito um exercício, uma sequência, assim, de, sei lá, de tanto a sequência de exercícios com as repetições. Porque quando a pessoa vira, eu sempre tenho treinos inéditos, é muito difícil. É algo, assim, quase impossível. Então, quando vinha essa história, porque eu nunca fiz esse treino ele é inédito, é difícil, é muito difícil, porque a gente mistura, mas a gente usa a mesma sequência, né? Vamos lá, Regiane, eu vou mostrar seu treino aqui. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu só... Só tem dúvida aí? Alguém tem alguma dúvida? Vou interromper, é só aqui, vou compartilhar minha tela ali do... Vamos lá. Estão vendo a minha tela aí, galera? É o treino da Regiane. A Regiane não treinou ontem, tá, pessoal? Não reparem. Hoje, quinta-feira, aqui eu também acho que ela não treinou, sabe? Não reparem. Vamos lá, minha querida. A gente vai entrar no seu treino aqui. Ó, a Regiane está no intermediário 4, pessoal. O objetivo dela é hipertrofia. Então, ela quer ganhar massa muscular, aumentar a massa muscular e perder gordura. Tá legal? Então, ela está aqui. Olha o período dela, ó. 13 de abril a dia 11 de maio. É porque ela não treinou, né? Teve aí uma época que ela não treinou, então a gente está retomando esse aqui. Objetivo hipertrofia, ela está no período intermediário aqui. Vamos dar uma olhada no treino dela. Ó, o treino dela tá segunda-feira, posterior quadríceps, terça, peito costas, quarta, glúteo localizado, quinta, bíceps e tríceps, sexta, posterior quadríceps, e ela tá treinando peito costas no sábado. Galera, alguém já sabe qual é o método que ela tá fazendo, pelo que a gente falou aqui? Se alguém souber, coloca no chat aí. Qual que é o método que ela tá? Treinei, não. Galera, ela tá trabalhando o que eu falei de antagonista agonista, que eu falei que eu gosto muito, ó. Então tá lá, ela faz um aquecimento, normalmente é opcional, galera. Mas aqui temos de 20 minutos. E aí depois ela vai, ó, um volume bem alto. Ela faz uma cadeira flexora e depois ela vai para o agachamento, ó. São 3 séries, então ela faz 22 aqui, normalmente carga baixinha e já vai direto para o agachamento. Método antagonista agonista. Ó, o segundo exercício dela é um stiff com halteres, mais cadeira extensora. Então, ó, só para vocês terem ideia, o stiff com halteres vai trabalhar a cadeia posterior, vai trabalhar os músculos isquiotibiais, os 3 músculos posterior de coxa, pega glúteo também, bem pouquinho, mas é mais posterior de coxa, e direto ela vai para a cadeira extensora, que vai trabalhar quadríceps, que é o músculo anterior, que é o músculo da frente.
Então, assim, são séries grandes mesmo. Isso aqui queima que é uma beleza, tá? De 20 a 22. Aí na mesa flexora, mesma coisa. E depois ela vai para o agachamento, ó. Isso aqui dá um volume muito grande, um aporte de sangue muito grande na coxa. Ela deve sair com a coxa desse tamanho aqui, ó. Saindo das treinos aqui. Certeza que sai com a perna falhando. Ah lá, o dia de braço dela, a mesma coisa. Tem uma mobilidade de ombro que ela faz. Ela inicia ó, com o supino inclinado e em seguida vai para uma remada curvada. Então, o supino vai trabalhar peitoral no ombro e em seguida ela já vai para as costas para fazer uma remada curvada, que é aqui, ó, com halteres. Antagonista, agonista. Ó, um exercício aqui também. Essa aqui é um. Não sei se é um crucifixo inclinado. Em seguida, ela vai para o crucifixo inverso. Então, ela faz aqui ó, um crucifixo e depois ela faz o inverso. Show, muito bom. Flexão de braço, mais a remada na barra. E aí tem o abdominal no final. Top. Vamos aqui, ó. Aí, quarta-feira, treino de glúteo. Treino de glúteo é sucesso total. Não, meninas, tem que ter. Abdução em pé, olha lá, ela faz aí, já é diferente, já é um outro método. A gente usa, ó, 3 séries de 15 a 20 a 15 em pé, depois ela faz lateral, 3 séries de 15 a 20, ativação de glúteo, elevação, faz coice, leg press unilateral, depois faz 4 apoios e fecha com escada. Eita, nós, hein? 35 minutos de escada, ó. Pode ser escada normalmente, galera, aeróbica, eu falo para vocês que pode ser qualquer um que você mantenha a sua frequência cardíaca linear, né? Ela assim, e que você faça longa duração, tá? Esse é o cardio top que existe, de baixa intensidade. Cada um tem um período. Então tem gente que eu boto alta intensidade, tem gente que é baixa intensidade. E aí é bíceps e tríceps, posterior quadríceps. Show. Já vimos um método. Quem mais queria que a gente visse o treino? Teve alguém que colocou aí? Só para a gente analisar o treino? Deixa eu ver aqui. A Regiane colocou: minhas pernas ficam acabadas. Num treino desse não tem jeito de não ficar, né? Show. Do Marcos. Samila, vamos mostrar, vamos lá. Do Marcos, eu acho que ele tá. O Marcos vai ser legal mostrar um treino para vocês. Quer ver? Só compartilhar minha tela aqui com vocês. Da Samila em casa também, eu vou compartilhar o seu, Samila, daqui a pouco. Porque é diferente. Ó, Marcos treinou, hein? Muito bom. Treinou todo dia. Marcos é um exemplo, né? Ela, avançado 11. O Marcos tá. É 2 ou 3 anos, cara? 2 anos, né? 2 anos de casa, tá? O Marcos tá aí. Avançado 11. Então, hipertrofia masculina. O objetivo dele também é hipertrofia. O Marcos é um nosso case de sucesso, tá, galera? Um antes e depois, assim, tu pressiona muito. Ele ganhou muita massa muscular, muita definição muscular. Ele é um exemplo mesmo, Regiane. Marcos é exemplo porque você bota para fazer, faz e pergunta e faz. Esse é ponta firme. Vamos lá ver o treino dele? Olha lá, ó. Treino dele, masculino, é um treino então voltado para hipertrofia masculina. Ele já trabalha diferente, ó. Olha lá, ó. Braço, peito, ombro, tríceps, abdômen na segunda. Terça, quadríceps, já é isolado, tá vendo? Já é exercícios diferentes. Na quarta, ele faz aeróbico, então é baixa intensidade, provavelmente. Eu gosto muito de botar na quarta-feira um baixa intensidade, para dar uma aliviada nas articulações. Quinta-feira, dorsal, lombar, bíceps. E na sexta-feira, posterior, panturrilha. O Mar só pode treinar 5 dias na semana, galera. Ele não treina no sábado. Então, tudo isso é pensado no volume do treino dele da semana. Vamos dar uma olhada aqui, ó, no treino de braço dele aqui. Olha lá, já é um outro método, ó. 3 séries de 15. E olha que ele tá. Se você chegar na academia, qualquer academia que você for treinar, chegar um papel para você com 3 séries de 15 no primeiro dia, sai correndo e me chama, tá? Para eu montar seu treino. Porque, ó, ele tá aqui, e ele tá no 3 de 15, só que ele tá no método avançado. Por quê? Ó, olha por que o método avançado.
Vamos ver quantos exercícios ele faz só para peito. Supino reto, 3 de 15. Crucifixo, 3 séries de 15. Máquina, aqui na máquina, né? Ó, já ia falar, nossa, o trem tá errado. Ele faz máquina, 3 de 15. Aí depois faz com 36 quilos, tá? A carga dele aqui, tá? Olha lá, 50 quilos. Depois 36. Tá pegando pesado, galera. Muito, muito bom. Depois ele faz crucifixo inclinado, depois ele faz supino reto, 3 de 15. Vocês já contaram quantas repetições tem aqui, galera? Quantas séries só para peito tem aqui? Tá vendo como que é um método, uma estrutura de treino avançado? Já é diferente. E aí depois ele vai para ombro aqui, ele tem 2 para ombro, que é o desenvolvimento com halteres, 6 de 15, elevação lateral sentada. Essa elevação lateral sentada também, ó, dificílima. Aí tríceps, olha lá, ó, 3 exercícios para tríceps. Olha lá, 3 de 15, depois ele faz um teste 3 de 15, depois na mão paralela, pesado, ó, 3 séries de 15. E aí ele vai pro treino de abdominal dele. E é conjugado, tá? O abdominal dele, ó, ele faz um abdominal infra e depois vai pro remador. 20, ó. O homem é uma máquina, galera. O homem é uma máquina. Vamos ver o treino de perna dele. Vamos ver se... o treino de perna dele, ele falou que tá fácil, galera. Ele mandou mensagem esses dias aí e falou, ó, Lucas, pode aumentar aí que tá moleza. Eu quero até ver aqui o chat. Ele não falou nada, não. Mas ele vai falar. Vamos lá, ó. Ó o treino dele, ó. Começa com cadeira extensora. Lembra dos métodos, ó. Ele começa com uma cadeira extensora 3 séries de 15. Aí ele vai para um agachamento frontal no Smith, um front squat. Pesado, cara. Tá agachando muito pesado, Marcos. Caraca, velho. 3 séries de 15. Aí depois ele vai para um recuo, 3 séries de 15. Aí ele vai para um leg press, 3 séries de 15 com 140 quilos. Aí volta, fecha um agachamento com 3 séries de 15. E depois uma bicicletinha para soltar as pernas. Tá vendo aí, galera? Tá vendo aí a diferença de um aluno que está avançado, que já está fazendo, que está no processo? Se eu chego com um treino desse para um aluno iniciante, ou um aluno intermediário, ele fala, mas você está ficando doido, eu vou fazer 2 agachamentos no dia e tal. Mas tudo isso tem um porquê. Porque é que o objetivo principal é ele trabalhar aqui anterior, trabalhar aqui o core, focar mais em quadríceps. E aqui também, só que aqui ele vai estar muito fadigado. Então vai ser tipo acabar mesmo. Acabar a musculatura. Gente, hipertrofia é acabar com a musculatura. É não fazer mais nenhuma repetição. É falhar mesmo. Então esse treino dele tá brabo mesmo. Agora eu sei porque que você tá mandando mensagem, viu, Marcos? Vamos lá. Aí ele faz um aeróbico, ó, durante o meio da semana. Olha lá, oral de baixa intensidade. 15 minutos de um, 15 minutos de outro. Por quê? Acabei com ele. Acabamos com ele em 2 dias. Para que eu vou socar carga nele agora, na quarta-feira, galera? Ele não tem perna para fazer nada, ele não tem braço nem para levantar. Para que eu vou botar peso, arrebentar ele? Então ele descansa nesse dia aqui. Esse aeróbico ele poderia fazer natação, pode fazer bicicleta, pode caminhar no parque. É um baixa intensidade. Até para remover, então, os resíduos que fica de todo esse treinamento que ele foi, que ele teve nesses 2 dias. Aí ele volta lá, dorsal, lombar e fecha posterior panturrilha. Vocês querem ver o treino dele completo, galera? Manda aqui no chat. Deixa eu ver aqui. Pode ser, seu Marcos é um exemplo. Lembra a semana inteira, perna moleza. Odeia fundo, é? O recuo. O recuo é difícil, galera, mas é um exercício que eu falo funcional. Lembra assim, quando você for sair do chão, levantar do chão, é o recuo que você está fazendo. É uma saída do recuo. Top. Vamos pro próximo. Vamos ver o treino da Samla? Vamos aqui, ó. Marcos, obrigado por deixar-nos ver o seu treino. Ó, a Samela também é das nossas, viu? Treinou direitinho a semana. Ela já não tá no treino em casa 11, que é um treino bem avançado, um treino já bastante. É um aluno que já está há bastante tempo. Ó, então ela começa
segunda-feira, terça, quarta, quinta e sexta. Ela treina aqui 5 dias na semana. Vamos lá. Como que eu treino de em casa, pessoal? Dá uma observada a diferença e como que a gente chega nessa questão de trazer intensidade para o treino do aluno. Ó, o dela, ela começa com exercício combinado. Ela tem que fazer uma sequência de exercícios, de 4 exercícios. Então, aqui ela começa com agachamento, então ela adapta, ela tem um pezinho em casa, então ela faz um agachamento. Em seguida, ela faz um bom dia, que é um good morning, né? Que é para trabalhar a cadeia posterior. Aí ela faz um afundo alternado com salto. Esse afundo aqui é brabo. E depois ela vem com um stiff com a mesma barra. Então, pessoal, ela tem que fazer 45 segundos de cada um, descansa 20 e vai para o próximo. Ela faz 45 desses, respira 20 e vem para o próximo. Respira 20 e vem para o próximo. Então, galera, vocês viram aí que a gente trabalhou quadríceps posterior, né? Agachamento posterior, cabo de vassoura. Quadríceps posterior. Então, é um outro método que a gente está usando aí. Quem sabe qual? A gente falou dele aí. E aí, depois ela treina no mesmo dia, braço e perna. E depois vai para o treino. Em seguida, ela faz essa sequência de 3 a 5 séries. Os alunos avançados fazem 5 séries disso. Então, minha perna sai desse tamanho. É muito bom. E aí vai para o treino de braço, ó. É uma remada alta com carga, pode ser com halter. Depois ela vai para a flexão de braço e fecha com burpee. Top, né? Depois vocês não sabem por que a minha orelha fica queimando. Isso aqui, o bracinho da pessoa, eu tenho certeza. Sandra, depois dá para dar tchau assim, ó, dá para amarrar o cabelo. Tenho certeza que não dá. Fazer 5 séries. Isso aqui, o bracinho depois vai embora, né? Então, assim, ó, o treino dela ela faz em casa. Aí ela falou, faz as 5, ó. Samira é braba, viu, gente? Ela não tem essa, não. Vamos pro treino dela de terça? Vamos ver o que ela faz na terça-feira. Ó, aí é um treino pra perna, quadríceps e glúteo. O volume dela que ela faz, se a gente soma, é baixo, porém é muita intensidade. É intenso o treino dela. Então o treino dela é curto. Ela não fica 1 hora treinando, 2 horas. Depois você põe pra mim, Sam, quanto tempo você fica para fazer esse treino de segunda? Aí no outro dia, aí vira uma musculação, galera. Vira uma marombinha que a gente fala, né? Então ela vai fazer lá, ó, 2 séries de 15 de agachamento. Essa aqui ela me pediu para trocar, eu lembro. Agachamento sumô, 4 séries de 8. Agachamento búlgaro, ela faz com carga 3 séries de 8. Um agachamento também com mochila, normalmente ela faz com a barra, né, Sandra? 4 de 8. 54 minutos. Recuo alternado. Aí, ó, fica menos de 1 hora. 1 hora, assim, para treinar. Elevação de quadril, porque... aí aqui, ó, elevação de quadril, adaptação e terra sumô. Então, galera, vocês veem que aí ela fez um treino de alta intensidade num dia, e no outro dia ela fez uma musculação, que é mais parado, menos impacto, mais cadenciado, é um outro exercício, top. E aí, quarta-feira tem um circuito 2, que deve vir, aí já é mais superior, né? Já é um treino mais de membro superior, galera, olha lá, ó. Então ela faz uma barra, 3 séries de 30 segundos, descansa 30, é um intervalado para superior, ó. Prancha, tríceps banco, crucifixo com carga e flexão de braço, novamente, só que agora com apoio. 3 séries até a falha. Então, ó, a gente fica trabalhando isso, os métodos, as variáveis, ao longo da semana com o aluno. A gente mata, isso aqui repete, né? Esse treino aqui ele repete, e ela fecha num circuito. Esse aqui já é um circuito mais aeróbico, então é quase 1 para 1. Então tá lá, ela faz um circuito que é 1 para 1 não, 60 segundos, 1 minuto fazendo e 30 descanso. É um circuito mais aeróbico, ó. E o meio burpee. Então ficou um treino bem estruturado. Esse aqui é pesado. Esse aqui, ó. Quanto tempo você faz esse aqui, ô Samuel? Esse ficou bom, ficou top, gostei. Ficou legal mesmo. Galera, tem mais alguém que quer ver o treino aí pra gente comentar?
A gente finalizar aqui essa parte de observar o treino, de analisar. Certo. Beleza. Galera, então assim, deixa eu fechar aqui. 30, 40 minutos. Perfeito. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela novamente. Então, dicas finais. A gente está chegando nos finalmente aqui. Eu peguei um tempinho de vocês, pessoal, mas é importante a gente conversar, bater esse papo, mostrar na prática como funciona. Então, assim, muitas vezes fica na dúvida porque não tem esse acesso, não tem essa demonstração, né? Então, assim, vamos lá. Quero saber de vocês. Tem algum método que você viu, que você já fez? Tem alguma coisa assim que você, poxa vida, hoje faz mais sentido? Escreve aí para mim, eu abro o áudio, vamos bater um papo? O que vocês acharam? Vocês já acharam assim que eu tirava da minha cabeça, que eu ficava assim, hoje eu vou passar isso aqui? Manda aí no chat, galera. Porque nada mais é. Ó, já vi a pergunta da Regina aqui. Ô, Regina, vamos lá. Eu faço, viu? Eu faço. Só que eu faço mais pesado. A maioria do treino que vocês fazem, a maioria, eu já fiz, galera. A maioria. Eu testo em mim, eu testo no CrossFit, tem muita coisa, porque o pessoal acha que só faz CrossFit e tal. Mas eu faço musculação no CrossFit. Eu faço esse trabalho de força dentro do CrossFit. Então eu testo em mim. O que eu falo? Ao longo desses anos, então, entre os meus 17 anos até os 25, mais ou menos, aproximadamente, eu só fazia musculação, pessoal. Então, na época, anos 2000, né? Então, que eu comecei em 2007, por ali, a internet não era essa coisa. Então, a gente tinha que ler as revistas. Eu não sei se existe ainda uma revista chamada Men's Health. Então, tinha umas revistas lá que mostravam todos os métodos. E aí, pegava livro. E aí, estudava aqueles bodybuildings. E fazia e tal. Então, assim, a maioria desses métodos já testei todos, já fiz todos. Então, assim, sei na prática o que é, como que é queimar a musculatura e a falha, vomitar treinando. Então, assim, a gente está acostumado. Essa a gente faz, você pode ter certeza. Eu adoro. Hoje eu não faço musculação assim. Eu vou para academia fazer musculação. Muito difícil. Só em período de base, normalmente começo do ano, que aí eu gosto de fazer um pouquinho, tá? Mas eu não faço musculação ir na academia. Dentro do meu trabalho lá no CrossFit, a gente tem a musculação, que é com pesos livres, barras, halteres, tá legal? O que mais, gente? O que mais? Então, pessoal, chegando aqui, deixar bem claro para vocês uma coisa. É sempre importante contextualizar. É o seu momento hoje. É você estar nessa fase do treinamento, de que você está, é um momento, é somente um momento. E a gente, nesse momento, utiliza vários métodos. A gente pode utilizar um método só, pode usar vários. E, às vezes, a gente se compara muito. A gente vê uma pessoa que já está fazendo, ou que está no mesmo, às vezes, no mesmo nível que a gente, mas a gente acha que não está. Mas eu treino melhor que fulano. Mas eu treino melhor que fulano. Então, assim, esse tipo de pensamento a gente é melhor descartar, porque é o seu momento. É aquilo ali, igual eu falei, a sua jornada. Então, às vezes não. Sempre é bom a gente olhar mais para dentro da gente. Como eu comecei? Como que era? Como que eu me sentia durante os exercícios? Tá? E nunca fazer assim, se comparar, né? Então, para pensar num treino interessante, é importante a gente ter isso em mente, tá legal? Então, assim, a gente precisa avaliar a fadiga, a técnica e o nível de treino de cada um. Então, cada mês que a gente senta, que eu tô mandando mensagem para você toda semana, muitos assim, nossa, Lucas, você é tão educado e tal, mas é para a gente conversar, é para a gente saber o que está se passando, qual a sua dúvida. Essa semana, muitos alunos me vieram trocar uma conversa franca que foi muito bom, que eu tive um feedback muito interessante. E é coisa assim, não é só coisa, eu levantei tantos quilos. Não, olha, eu estou conseguindo fazer isso, eu estou conseguindo dormir mais cedo. Então, esse é o resultado que a gente gosta muito de ouvir, tá? Então, eu gosto muito dessa frase, que é o simples bem feito ainda é o mais eficaz.
Então, galera, não adianta querer sofisticar demais, botar meta em cima de meta. Ah, porque eu vi o blogueiro, porque eu vi na internet. Calma, vamos com calma, porque às vezes a internet não é aquilo que parece, não é aquilo que você está vendo. Eu escuto muito, eu recebo muito Reels lá, olha esse treino, olha isso aqui. Aí eu vou na maciota, né? Aí eu vou com calma. Porque senão a vontade é de falar, uai, faz aí, testa aí, vê se dá certo. Mas aí a gente fala, não, esse treino é assim, assim, assado, é para essa fase, é para essa coisa. Mas então, não se comparem. Pessoal, quero deixar um recado aqui para quem gostou, para quem ficou aqui com a gente até agora e gostou do que ouviu. Se você tem interesse também em fazer parte do nosso programa Elite, ao final da live aqui, me manda uma mensagem só com a palavra Elite, que eu vou te explicar tudo que a gente faz ao longo desse nosso trabalho. Então, a gente faz um acompanhamento através do aplicativo, a gente dá suporte, eu vou te dar suporte 24 horas, e você vai ter isso, um curso, você vai ter sempre alguém ali que vai te acompanhar no seu objetivo. Fechado? Pessoal, dúvidas, reclamações ou sugestões, fale agora ou cale-se para sempre. Quem tem dúvida, joinha, joinha, gostaram? Faz sentido tudo isso que eu falei com vocês? Ah, bacana, gente. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo de coração. Quero agradecer cada um de vocês aí. Obrigado mesmo. É importante tê-los aqui. Conta sempre comigo. Galera, eu vou tirar uma foto aqui da nossa. Espera aí, deixa eu só interromper aqui. Vou tirar uma foto aqui. Deixa eu ver se eu consigo virar a câmera. Faz um joinha aí, galera. Tirar uma foto nossa aqui. Obrigado. Tá sem áudio, Lucas. Agora sim. Fui dar print aqui, galera. Caiu tudo. Aê, agora sim. Deixa eu dar um zoom aqui mais bonito. Peraí, deixa eu... Peraí. Agora foi. Vira a câmera. Aê. Galera, muito obrigado a todo mundo que esteve aqui até agora. Quero desejar uma ótima noite para vocês. Amanhã é sexta-feira, amanhã tem treino, tá? Tô lembrando vocês aqui. E nos vemos. Ó, só deixar. Quinta-feira a gente tem a nossa última live do nosso curso de aceleração de resultados e vai ser fenomenal. A gente vai estar com a nossa fisioterapeuta, a Malha, e ela vai ensinar vocês aí na prática a se cuidar, a se prevenir de lesões. Então, vai ser no podcast, então a gente vai estar no estúdio e eu quero que vocês estejam presentes. Fechou? Gente, uma ótima noite para vocês. Obrigado. Tamo junto. Obrigado, galera.